Pois quero te agradecer muito, Ricardo, por vir aqui hoje compartilhar conosco um pouco sobre a história do MDR no Brasil. Estamos falando com o Ricardo Teixeira, que hoje mora em Brasília, e que foi uma das primeiras pessoas envolvidas no movimento de MDR no Brasil. Então eu pedi para ele vir conversar com a gente um pouco e nos contar como é que foi que tudo isso começou, porque você realmente foi testemunha ocular, inclusive das coisas que aconteceram antes de eu chegar no Brasil. Então, conte um pouquinho para nós como é que você ficou sabendo da MDR, como é que você se interessou e como é que tudo isso se desenvolveu. E você conhece muito das pessoas do começo, né? Então, vai nos contando um pouquinho como é que foi isso. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, né? Para mim, poder falar disso e guardar isso registrado, né? Em áudio, vídeo, é muito positivo, é muito bom, porque a memória real vai falhando, né? Aquela área do cérebro chamada hipocampo, agora se chama vagas lembranças. Algumas delas eu acho que eu sou ainda capaz de evocar, né? E vamos ver o que a gente consegue trazer, o que o meu cérebro traz de volta daquela época, né? Já tem bastante tempo, né? Eu comecei a ouvir falar do MDR em 1998, num seminário. Eu ouvi primeiro num seminário de hipnose. Eu estava estudando hipnose para conhecer outras técnicas, né? A minha formação básica é haitiana, e eu estava assistindo uma aula e um professor disse: nos Estados Unidos tem uma psicóloga, Francine Shapiro, que criou uma técnica para trauma que mexe os olhos assim, assim, e que cura trauma. Aí eu fiquei assim: que coisa é essa? Que negócio é esse? Os haitianos já mexem os olhos assim, assim há muito tempo, tal, que negócio é esse? Aí, depois, num seminário de um haitiano, o Dr. Jorge Stolkner, eu escutei ele falar que tinha conhecido o MDR num congresso e que achou que tinha muita compatibilidade com a nossa prática, né? E eu fui atrás e outros colegas também se interessaram e eu consegui, através do Dr. Carlos Rabinovich. O Carlos Rabinovich é um médico psiquiatra que mora em Curitiba. Uhum. E foi o primeiro organizador de cursos de MDR no Brasil. Ele tinha feito o treinamento para ser facilitador do MDR lá nos Estados Unidos, com a Francine Shapiro. E ele, então, com a doutora Graciela Rodrigues, fizeram, em 1997, 97, 98, eles fizeram 97, ele me contou, foi 97. eles fizeram 2 ou 3 grupos, né, cursos, nível 1 e nível 2, e depois ele não se interessou mais em continuar no trabalho de organização, e eu estava interessado, então ele passou para mim o contato da doutora Graciela Rodrigues, e da Graciela, em contato com a Graciela, nós organizamos um primeiro grupo, uma primeira turma, que aconteceu num hotel em Copacabana, em janeiro de 1999, com 25 pessoas, né? No E Rio. no Rio de Janeiro, exato. Foi o primeiro curso de MDR que aconteceu no Rio de Janeiro, depois desses que o Carlos Rabinovich organizou em São Paulo, né? Daí, o MDR provocou em mim e na maioria dos meus colegas, aquele impacto que ele causa quando a pessoa experimenta a vivência da técnica nela própria, né? Uhum. Geralmente, uma pessoa fica surpresa de ver como é que ela estava num nível alto de sofrimento e que vai baixando, e como é que ela estava se interpretando de uma maneira negativa e, de repente, ela muda completamente a visão dela para uma visão mais positiva. E isso assim, assombroso. Quer dizer, a gente espera, nós que fomos formados em clínicas tradicionais, né, a gente esperava que os pacientes dessem respostas desse tipo depois de 6 meses, um ano,
né, depois de ter falado muito e entrado em contato com emoções reprimidas, bloqueado vários aspectos das experiências vividas na infância, principalmente as mais traumáticas. E, à medida em que o MDR obtém essa resposta tão rápida, né, ele sintetiza todos esses elementos da experiência, faz com que a maioria dos pacientes consiga, pelo menos uma boa parte, né, os pacientes que já estão mais ou menos prontos para isso, conseguem um resultado muito bom. Então, isso é muito promissor para a clínica, né? Uhum. É preciso estar muito com olhos muito vendados, é preciso estar muito fechado em preconceitos, em ideias pré-concebidas, né? Para não ver a responsividade, né? A capacidade que o EMDR tem de produzir transformações, né? São pessoas que estão numa visão muito ideológica ou religiosa das suas práticas clínicas, né? Como se não, foi o que Freud disse, foi o que não sei quem falou, é assim que a gente vê. Quer dizer, essas pessoas estão encaixando os pacientes na sua visão de mundo, elas não estão abertas, né? E a Francine Shapiro foi muito feliz quando ela criou o termo sinclético, né? A síntese do eclético, que é o EMDR, né? Que é o EMDR possibilita que profissionais de Gestalt terapia, de psicanálise, de psicodrama, de psicoterapia haitiana, de psicoterapia comportamental, cognitiva, comportamental, qualquer abordagem possa usar isso, né? Porque não tem nada contra, né? Não é nenhum choque e a gente não inventa nada, né? A gente faz os pacientes resgatarem suas próprias experiências. Então, esse é o motivo principal que eu vejo para gerar um entusiasmo que o MDR gera, né? A capacidade que o MDR tem de dar essa resposta clínica. E isso merece atenção, né? Na época, então, que eu estava organizei esse primeiro grupo, né? Eu fiquei muito entusiasmado. Eu investi algumas economias, aí uma grana boa, que foi na criação de uma editora, né, para publicar o livro Princípios Básicos, Protocolos e Procedimentos, né? Depois eu recuperei a sanidade e vendi a editora para Esli Carvalho. Editor dá muito trabalho, muita despesa, né? Realmente. Exatamente. Mas recompensa a gente saber que as pessoas estão podendo ter acesso ao material teórico, ao livro É fundamental. que em 2004, quando eu comecei a dar formação no Brasil, que eu nem morava aqui ainda, né, só Uhum. tinha este livro que a tua editora tinha publicado, né? Então, como é que a gente desenvolve uma comunidade de MDR no Brasil sem ter Isso. livros para ler, né? Para insistir Uhum. com os alunos para estudarem. Então, foi Isso. onde eu acabei dando continuidade ao trabalho que você desenvolveu de publicação, Uhum. né? Porque precisava muito, né? Mas você que arrancou primeiro. A minha editora, na época, ela publicou 4 livros, né? Esse Princípios Básicos, Protocolos e Procedimentos, né? Aquele livro verde do grupo da Argentina, né? É. Que é Trauma e EMDR. O livro do David Grant, né? Que é Cura Emocional em Velocidade Rápida, né? Uhum. Alta velocidade, né? E o livro do John Hartung também, que é Psicologia Energética e EMDR, né? Esses 4 livros foram os que eu publiquei na época. E depois que você assumiu a editora, então você publicou muitos outros livros. Mas voltando então àquela época, né? Eu fiz contato com outra organizadora, né? Que foi a Magda Pearson. A Magda começou a organizar em São Paulo também. Em São Paulo teve um movimento muito expressivo, muita gente Uhum. pelo MDR, né? A Magda, ela era do grupo da hipnose, é ainda, né? Da hipnose ericksoniana, e ela também tem contato com a Associação de Psicossomática, então ela gerou um movimento muito intenso na época, com bastante gente
que se entusiasmou pelo MDR, né? E a Sofia Bauer também organizou um grupo em Belo Horizonte, né? Um ou dois, eu não me lembro quantos. E eu continuei organizando no Rio e em Brasília também. Eu organizei uma turma ou duas em Brasília. Uhum. Isso também. Só que em 2000 eu me mudei para Brasília e foi quando eu deixei a organização de cursos. No Rio de Janeiro, quem continuou organizando no meu lugar foi uma psicóloga chamada Márcia Matias, que organizou durante muitos anos, né, com a treinadora Graciela Rodrigues, né? A doutora Graciela é argentina, é médica psiquiatra e foi treinada também pela Francine Shapiro. Ela, depois de um certo tempo, eu conheci a você, né, Esli? Nós nos conhecemos em Brasília, sua mãe morava aqui, né? Pô, Eu me lembro de uma. A gente começou a se comunicar por e-mail, você morava no Equador. Isso já foi em 2003, por aí, 2002, 2003, não foi? A gente teve eu aquele estava morando primeiro. em Dallas já morava nos Estados Unidos. Não, eu acho que você morava no Equador. Você. Bom, quando a gente começou a trocar e-mail, você morava no Equador. Então foi 2001, porque 2002 eu já fui para os Estados Unidos. A gente começou a fazer indicações um para o outro, de pessoas e tal. Eu sei que dessa troca de e-mails nós tivemos um primeiro encontro na casa da sua mãe em Brasília, né? Nós nos conhecemos nesse encontro que eu já não me lembro mais o ano, né? Aham. Depois você começou a vir a Brasília, né? Aí eu não me lembro se você já morava em Dallas ou não. Você mudou do Equador para Dallas, né? Uhum. E aí eu me lembro de muitas conversas nossas em que eu te dizia que você devia, porque você estava em processo de treinamento para se tornar treinadora, né? Com o John Harton, né? Exato. John Harton foi o seu treinador, né? Uhum. E aí quando você começou o processo para se tornar treinadora, foi que começamos a organizar os cursos aqui em Brasília, né? Na clínica do André Monteiro, né? Uhum. Os cursos foram organizados lá, se não me engano. Acho que sim, né? Sim, no começo Depois. teve. O primeiro foi no Rio de Janeiro, em agosto de 2004. Né? Quando eu fiquei sabendo do MDR, que eu conheci porque eu fui paciente em 95. Eu fiquei tão enlouquecida, como você falou, né, com o resultado, que eu fui fazer É, a formação. Fiz o nível 1 em aham, 96, em 97 eu fiz o nível 2, né, com a aham, própria Francine Shapiro, porque naquela época só ela que dava o nível 2. uhum, E eu ainda falei pro meu marido, um dia nós vamos voltar para o Equador e eu quero levar isso. E realmente, em 98 meu marido foi transferido para o Equador, e em 99 a gente começou a implantar o MDR no Equador. Aí em 2002, começo de 2002, meu marido vai transferido para Dallas, né? E aí eu continuei nessa formação. O John Harton que dava formação para todos os treinadores da América Latina, né? Porque ele sabia espanhol, e a Francine tinha nomeado ele meio treinador de treinadores sênior, e ele uhum, formou primeiro 5 pessoas. Então, uhum, primeiro foi no Rio, em 2004. Em 2005, eu fiz um atrás do outro, um em São Paulo, com a Ana Maria Zampieri, e foi. também depois em Brasília com o André Monteiro, que ajudou muito. Eu tinha falado para o André sobre esses cursos, porque eu tinha feito já há tanto tempo, né? E eu fiquei enlouquecida mesmo. Escrevi para o André, que a gente era super amigo, e falei, olha, em São Paulo a Graciela Rodrigues está dando curso. Aí ele foi e fez, mas ele não ficou muito impressionado, não. Tanto é que eu tive que insistir muito, né, na base da amizade, para ele organizar a primeira vez. Mas quando ele viu, né, o nosso treinamento, o É, impacto, como a gente, aí ele realmente se entusiasmou a partir uhum, daí. foi. Eu me lembro que o André foi fazer o curso com a Graciela em São Paulo. Uhum, Exatamente. Vocês eram do psicodrama, né? exato. E eu era da terapia haitiana, ainda sou, né? E continuamos, né, a fomentar o MDR, né, dentro dessa perspectiva sinclética, né, que ele se encaixa muito bem.
Uhum. Bom, eu ainda dados históricos, né, que eu me recordo, foram os livros, né, que eu publiquei. Sim, e no Rio de Janeiro eu organizei também, depois de alguns cursos, já depois de alguns níveis um e 2 organizados, porque as pessoas vinham de outras cidades quando não tinha, por exemplo, às vezes vinha gente de São Paulo para fazer no Rio, vinha gente de Belo Horizonte, porque não tinha organizador ou não ia ter curso em outras cidades e tal, então no Rio vinha muita gente. Eu também organizei um pequeno evento, um evento de um dia Hum. para falarmos do EMDR, né? Estava o Carlos Rabinovich presente, eu dei uma palestra sobre trauma, o Carlos e a Graciela falaram sobre o EMDR, e nós fizemos um evento muito bacana que também mobilizou, assim, de pronto, 60 pessoas, né? Nós Uau. enchemos um pequeno auditório lá num prédio comercial no Largo do Machado, no Rio de Janeiro. Isso foi nessa época também de no 2000, ano de 99, 2000, por aí, né? Uhum. Como a minha vida mudou para Brasília, né, eu deixei essa organização e já tinham outras pessoas promovendo cursos, que eram a Márcia Matias no Rio, a Magda Pearson em São Paulo. E nessa época, então, foi quando a gente se conheceu, quando eu estava falando, né? Basicamente, a minha participação no MDR nesse período era vendendo os livros, né? Uhum. Tentando recuperar o prejuízo. Mas, através dos livros, eu fiz contato com muita gente me procurava para comprar os livros, né? E isso foi uma coisa muito bacana também. E eu podia motivar as pessoas a fazerem o curso, falar com elas sobre o curso e tudo. E para os terapeutas já formados, né, já treinados, a gente tinha a intenção de formar uma associação, né? Essa associação, ela teria esse caráter institucional, né, que daria ao MDR uma segurança maior. Nós tivemos dificuldades com o que seriam perseguições, né? Perseguições ideológicas. Muita gente desconfiava do MDR, né? Então, Mas vamos a primeira combinar, né, né, Ricardo? primeira Mexer o olhinho e sara trauma tem que desconfiar mesmo. desconfiar. E muita gente fazia questionamentos assim: o Conselho Federal de Psicologia aprova isso, né? Como se só o que o Conselho Federal de Psicologia aprovasse teria valor, né? Então, nós tínhamos vindo dos Estados Unidos e da Europa, nós tínhamos uma gama de experimentos científicos, né? Comprovações, pessoas que são pesquisadores que são ícones, né? Pesquisadores do cérebro e do trauma, como o Bessel van der Kolk, e Uhum. que tinham conhecimento do MDR e faziam experimentos com imagens do cérebro e mostravam, né? A gente já viu isso em vários experimentos, onde as áreas ativadas do cérebro se modificam, né? O que explica a diminuição dos sintomas, né, e a ressignificação que a pessoa faz com a técnica do MDR. Então, a gente mostrava isso é parte da história também, né? A gente mostrava isso para os colegas. Eu consegui também um parecer de um psicólogo conselheiro do CRP aqui de Brasília, que foi o Adriano Holanda, que ele se prontificou a examinar esse material teórico e ele fez um belo parecer, né, mostrando que o MDR não tem nada que o desabone, né, para que psicólogos possam empregá-lo nas suas práticas clínicas. Né, pelo contrário. Quer dizer, esse parecer do Adriano está lá registrado no CRP 01. Né? Depois nós enfrentamos questões até judiciais, né, porque nós conseguimos formar a associação e a associação teve que brigar em alguns, acho que foi no Paraná, né, em Curitiba, Pô.
Nós tivemos algumas situações. Eu lembro, inclusive, assim, voltando um pouco na formação da associação, foi você que nos deu o estatuto básico, né? O Foi rascunho básico da para a gente associação. começar a formar. Em 2007, a gente formou MDR Iberoamérica. Lembra que você e o André se juntaram comigo para a gente promover o primeiro encontro, né, o primeiro Foi. congresso latino-americano, ibero-americano de MDR, que foi quando a gente fundou MDR Ibero. Uhum. Você foi um dos É. dos organizadores, junto comigo e com o André. E aí Uhum. promovemos os livros, e veio o Uri Bergman, veio o David Grant, veio o John Hartung, todos como Uhum. palestrantes principais. E aí, em É. 2008, foi que a gente formou a Associação Brasileira de MDR, né? Isso. E eu me lembro muito claramente você dizendo, né? Não, o estatuto tem que ser um negócio meio difícil da gente mudar, porque não pode ficar mudando as regras com cada gestão, né? E realmente a gente está com um estatuto difícil de mudar, né? Que até hoje a gente tem lutado com algumas cláusulas que a gente precisa mais atualizar mesmo, né? Não, acho que não é tanto. Principalmente ao advento da internet, né? É. Que possibilita que a gente grave uma entrevista, possa fazer uma assembleia online, coisas assim. Essas coisas precisam realmente poder estar à nossa disposição também, mas elas precisam vir por uma via legal, né? Isso não pode ser mudado assim sem critérios, né? Sem seguir os critérios do estatuto. O que vamos dizer assim, foi feito, né? Foi feito com a intenção de proteger o quê? A qualidade dos treinamentos, Uhum. proteger a necessidade de supervisão, proteger a identidade do MDR, né? Porque muita gente acha que pode. A gente vê aí, de vez em quando aparece vídeo no YouTube, né, de gente divulgando o MDR, como se fosse uma coisa completamente irresponsável, né, de uma forma muito irresponsável, porque isso é uma técnica terapêutica que tem que ser usada dentro do seu contexto, né, e de uma forma tecnicamente orientada e por profissionais que entendam de psicopatologia, por exemplo, né, Sim. que saibam quando uma pessoa está tendo um surto psicótico. Não que a MDR provoque surto psicótico, mas é que os psicóticos podem psicotizar por qualquer motivo, né? Então a gente tem que preservar a seriedade do MDR. Então isso era um cuidado. O outro cuidado era de que a técnica fosse ensinada para psicólogos, para psicoterapeutas, né, gabaritados, para evitar essa popularização que se faz com ferramentas terapêuticas, né, que qualquer pessoa usa de uma maneira irresponsável, né? Então nós tínhamos esse cuidado, por isso a criação da associação, por isso as amarras do estatuto, né? Para tentar E mesmo com não todos esses cuidados, né? O CRP de Santa Catarina, muitos anos atrás, quando a associação estava recém começando, eu acho que lá para 2009, né, 2008, 2009, realmente foi atrás de psicólogos que tinham feito a formação de MDR, né, com essa houve percepção uma que você estava falando, né, e a gente, uhum, inclusive, tinha até convidado alguns desses conselheiros a participar dos nossos congressos e tinham vindo, né, tinham visto que não era uma coisa assim irresponsável, que a gente realmente estava trabalhando muito bem. E mais adiante, por alguma razão, o CRP do Paraná quis proibir que se ensinasse o MDR no Paraná, né? E citou uhum, colegas, inclusive, nós tivemos. Aí sim a gente já tinha mais sócios, já tinha um pouquinho mais de dinheiro em caixa. A Silvia Guz era presidente já nessa época. E aí a gente conseguiu, então, contratar um advogado e botamos o CRP na justiça e ganhamos, né? Que ganhamos o direito de dar aula. Como que a gente não vai dar aula de uma formação que hoje tem mais embasamento científico do que a psicanálise, né? Do que o exatamente, psicodrama, tem mais provas científicas para o MDR. exatamente. Exatamente. Isso, quer dizer, nós tivemos muitas conquistas, né? E a associação foi fundamental para que essas conquistas pudessem ser sustentadas e vamos dizer assim, serem mantidas, né? E hoje a gente tem aí uma ferramenta validada, né? Que pode ajudar muita gente, que tem ajudado muita gente no mundo inteiro, né? Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde hoje em dia, né?
né? A Francine Shapiro já ganhou prêmios nos Estados Unidos, né, da Associação Americana de Psicologia. Quer dizer, não tem por que o Brasil ficar numa condição tão medíocre, né? Porque esse pensamento pequeno, né, esse pensamento restritivo, competitivo, que gera essas ações, que gerou esses movimentos, né? Mas que parece que já não tem mais como isso se perpetuar, né? Porque já está desconstruída qualquer tese contra o MDR, né? Que o desmereça. Né? Ele pode ser discutido tecnicamente, clinicamente, etc., mas isso aí no âmbito científico, né? Não de forma jurídica, né? Não porque a gente está cometendo qualquer ilegalidade ou expondo os pacientes a qualquer coisa absurda, né? Qualquer coisa Não que é possa assim. ser danosa para eles. Não, pelo contrário. A gente sabe que tem, né, uma ferramenta muito valiosa. Que qualquer coisa pode fazer mal, até aspirina. Né? Se você tomar 30 comprimidos de aspirina, né, diz o que vai acontecer. Né? Assim, qualquer coisa mal aplicada, né, qualquer ferramenta terapêutica mal aplicada pode fazer mal. Então, não é uma coisa do MDR em si. Né? Uhum. Mas, basicamente, o que o meu velho hipocampo tem a me fornecer sobre memórias dessa época, né? Outras lembranças muito positivas foram os efeitos que o MDR foi produzindo na clientela, né? Os efeitos do MDR nos pacientes, nas pessoas que fazem o curso, né? Como Voltando um pouquinho à história, você foi dos primeiros também facilitadores, supervisores, né? exato. E Eu dou que a associação, assim, você foi um dos primeiros a ser certificado, se não o primeiro, né? Mas foi da primeira rodada ali, o Zé Guilherme também, né? e, E, aham, e foram fazendo. Você já vinha da velha guarda, né? Porque a Graciela Rodrigues dava a formação em espanhol. isso. E E eu traduzi. Eu fazia um glossário em cada aula dela. Eu escrevia mientras, quer dizer, enquanto. Ayer, é ontem. O pessoal ficava rindo, porque ela ia falando em espanhol e eu ia botando as palavras que eu sabia que as pessoas encrencavam. Né? Porque E a muita gente razão pela reclamava qual, do porque ela sotaque. também é do Instituto, né? E a razão É, pela qual o Instituto me autorizou a dar aula no Brasil também era porque eu dava aula em português, né? Então eu fui a primeira treinadora autorizada a dar formação em português. O que, claro, exato. facilitou horrores para a gente poder alastrar o movimento pelo Brasil, né? Porque aí tinha um manual em português, não perdia tempo com tradução, podíamos Uhum. avançar mais. E aí realmente a coisa começou a tomar mais forma. Inclusive, assim, eu comecei, como eu te falei, né? Tinha começado você. Eu me lembro da gente sentar no Carpe Diem aqui em Brasília. Eu acho que o André estava junto, meu marido com certeza estava. Não sei se o Não, éramos nós três. Éramos nós só nós três. três, você e o Ken, porque Eu ele até me e comentou o isso Kim. que ele lembrava, né? E você dizendo assim, não, mas É. você tem como ganhar a vida aqui no Brasil, você pode vir, que vai ir bem. E eu, Eu me lembro que o Ken arregalava os olhos, assim. Eu fazia contas para te mostrar, olha, se você der tantos treinamentos, você vai ter paciente, você vai dar supervisão, você pô, vai poder pagar um aluguel, você vai poder ter onde morar, ter onde comer, né? e eu fiquei E assim, aí meu Deus, veio impressionada. aquela sorte, né? Que foi a proposta de trabalho para o Ken, né? Para o Brasil, né? Foi. Foi que ajudou Aí sim, muito. né, quando quem veio transferido para o Brasil, bom, aí estava fácil, aí realmente, e tudo que você falou realmente se concretizou, foi uma coisa assim que você me É. animou muito, me encorajou muito, Uhum. sempre, né, até hoje, né, e que eu sou muito agradecida, porque você realmente sentou, fez contas, e disse, meu Deus do céu, será que isso pode funcionar como o Ricardo está falando? E foi uma É, coisa muito boa isso daí também, né, para a gente é, poder, né, arrancar é. com foi Aham. muito bom mesmo. E aí, inclusive, assim, você foi dos primeiros facilitadores formais, né? E supervisores certificados e tudo mais. Fez um pouco de formação como treinador, mas resolveu que não era realmente a tua praia, não era. Você queria mais É, ficar em outras coisas, né? Mas foi também uma das é. primeiras pessoas que eu também comecei a. Eu não me tornei treinador por uma questão prática, né? Eu fiz contas.
porque eu tenho um consultório muito cheio em Brasília, né? Eu atendo de segunda a sexta. E você sabe essa rotina de viagens aí, como é cansativa, É. né? E você não pode dedicar consultório uma semana inteira e viajar para outro estado para dar um curso de fim de semana, onde você vai dormir num hotel, vai ficar longe da sua família, né? Trabalhando, por mais entusiasmado que a gente se sinta dando treinamento, né? Depois chega na segunda-feira, você precisa descansar, você não pode ir para o consultório atender e tudo. Então, eu reduziria a minha atividade clínica em mais de 30%, né? E isso financeiramente não valia a pena para mim, Uhum. né? Muita gente acha que os treinadores estão enchendo a burra de dinheiro, né? Como se É, diz por aí, mas à custa de deixar de ganhar dinheiro no consultório, né? Ou de outras coisas. Você sabe muito bem disso, né? Você é. Sem falar em tá sacrifício, esforço, fim de semana esforço, a gente não ir para consegue. congresso dos Estados Unidos e ir para, né? Quer dizer, tudo isso é gasto, né? Então eu disse, quer dizer, o que eu vou ganhar eu vou gastar e eu não vou fazer o que eu mais gosto, que é atender os pacientes, né? Eu prefiro, embora eu goste muito de dar aula, eu preferi declinar dessa dessa nobre tarefa e eu deixo isso para quem tem a genética apropriada. Ah, eu gosto realmente. Tem sido muito cansativo, mas tem valido a pena, sabe, Ricardo? Hoje nós temos mais de 2.000 terapeutas formados pela MD Treinamento e Pois é, Consultoria. é. Esse ano passado, de 2017, nós formamos mais 6 facilitadores, Uhum, mais uma treinadora, que foi a Rita, que depois de você eu formei a Silvia Gus, né? foi. Que ficou sabendo do MDR por ter o intermediário também, intermeio também. Uma das viagens promocionais que eu fiz para o MDR, eu fui a Natal. A Silvia era do movimento haitiano, né? Eu conheci a Silvia através num evento haitiano, com um haitiano chamado Xavier Serrano, um espanhol, que veio a Brasília dar um curso, e a Silvia veio, eu conheci ela nesse curso, e nós começamos, então, eu falei do MDR, ela ficou interessada, aí ela conseguiu isso fez parte também da história, né? Que ela conseguiu que eu desse uma entrevista na TV de Natal, Hum. né, do RNTV, né, sobre o MDR. Eu dei uma palestra lá, foi um auditório bastante cheio, teve bastante gente interessada. Atendi umas pessoas do grupo da Silvia, né, que ficaram também muito interessadas, muito entusiasmadas. Essas pessoas depois fizeram treinamento. E assim como eu fiz isso, e a Silvia foi uma das que se impressionou bastante também. Hoje ela é treinadora, né? Hoje ela Hoje é o treinadora. MDR entrou na vida dela também como um aluno, né? Uhum. Esse movimento se expandiu bastante, né? Eu fiz isso aqui em Brasília, fiz isso em Natal, fiz isso em outras capitais, todos os Você fazia apresentações num congresso de corporal em Curitiba. exato. Inclusive esse ano eu vou voltar lá para dar outra palestra e, claro, vou citar coisas do MDR também. Uhum. Esse é o Volpe, o Henrique Volpe, José Henrique Volpe e a Sandra, esposa dele. Eles têm um centro haitiano em Curitiba, onde eles organizam esse congresso anual e que mobiliza muita gente. E eles são muito abertos, eles chamam todo mundo para falar das práticas clínicas, né? Eles são os grandes difusores das práticas clínicas. E eu admiro muito a organização que o Henrique tem, a capacidade que ele teve de estruturar isso. E eu já dei palestra lá para 600 pessoas para falar do MDR, entendeu? E ele me convidou agora de novo, e ele sempre me convida e diz assim, olha, você pode falar do que você quiser, escolhe o seu tema, entendeu? Ele nunca me engessa, né? Ele diz, fala o que você quiser, faz um laboratório, apresenta, coisa e tal, qualquer coisa que você fizer vai tá bom. E realmente mobiliza bastante gente, né? E eu sempre já falei do MDR até no exterior, em outros países também, né? Quando, enfim,
eu tenho oportunidade, eu apresento o EMDR. Claro que esbarro às vezes em alguns preconceitos, mas isso é da vida, né? Isso é normal. Pois eu queria te agradecer, porque eu acho que assim, muita gente não sabe, né, não sabia da tua importância no começo do movimento, né? Como você ficou afastado uns anos e agora está meio que retomando o contato, assim, se acercando um pouco mais, né? Muitas pessoas da turma mais nova não sabia, assim, da tua projeção realmente e da importância que você teve de ajudar a estabelecer o MDR no Brasil, né? Então, eu queria que eu tivesse a chance de contar isso, porque eu realmente estou juntando, à medida do possível, né, esses pedaços da história, para não se perderem, como você falou, a gente poder continuar enfocando. Vai virando vagas lembranças e vai se apagando, vai Né? desaparecendo. Tá certo. Pois muito Muito bom. obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Eu só queria falar mais uma coisinha, que Conte. durante esses anos, eu tenho dado, no meu consultório, supervisão de graça para quem trabalha, eu chamo de supervisão social, né? Uhum. Para quem trabalha com população de baixa renda, né? Nos seus consultórios, que atende preço simbólico, cobra pouquinho, eu não cobro pela supervisão. Trabalha no serviço público, né? Quem atende no serviço público, eu também aceito. Eu estou com um grupinho agora, e sempre tem vaga, sempre quem quiser, desde que preencha esses critérios, né, pode participar. Isso é uma forma de doação que eu faço, né? Uma vez por mês eu reúno no meu consultório as pessoas, e é um processo muito rico, né? A gente tem uma troca muito legal, né? E eu me proponho até a viajar para outros lugares, desde que alguém organize isso. Eu não cobraria honorários, cobraria só despesas, né? De passagem, hospedagem, alimentação. Mas se alguém quiser organizar isso, eu estou disposto. Tá? Eu continuo sendo um doador do EMDR. Tá bom? Muito bom saber isso, né? Que eu acho que é uma das coisas bonitas do espírito do MDR, que muitos colegas têm essa generosidade, né? De continuar apoiando o esforço de quem não tem tanta condição, pelo menos para começar, né? Ou está em situações de doação, né? Isso. E agradeço muito a tua gentileza nesse sentido. Tá bom. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E a gente vai se falando então. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.